Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer para quem está chegando por agora. Eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast que fala sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias. E você já sabe que a gente não tem tempo de consumir nem 10%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple Podcasts, Amazon, YouTube, Deezer, e sejam avisados dos novos episódios. Curta, comente, compartilhe esse podcast, espalhe a palavra dele com os amigos. Para falar comigo, use a caixa de comentários aí do Spotify, por exemplo, ou me mande uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br. Cotonizio se escreve com C e com S. Você pode também usar as minhas social medias, @Rodrigo James no X, ex-Twitter, no Threads ou no Instagram. Ou você pode também fazer um comentário aí no YouTube, caso você esteja ouvindo este episódio pelo YouTube, que eu tô sempre respondendo. E eu queria também reforçar o convite para você seguir a minha newsletter, chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento, que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para se cadastrar e acessar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes, que você acha todos os links por lá. E antes da gente terminar essa minha introdução, eu queria agradecer e dizer que eu estou muito feliz com a minha inclusão nos quadros da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Desde essa semana, eu faço parte dos quadros e eu espero estar à altura de tantos pares bacanas que já fazem parte da associação. Se você quiser conhecer a Abracine, acesse o site abracine.org. E em breve eu conto mais novidades sobre isso, ok? Agora sim, vamos até Planeta dos Macacos, o Reinado. Are you familiar with the concept of evolution? In their time, humans were capable of many great things. They could fly like eagles fly. They could speak across oceans. But now it is our time, and it is my kingdom. Eu sou um grande fã dessa trilogia Planeta dos Macacos. Na verdade, eu sou um grande fã de tudo que envolve essa história Planeta dos Macacos. Desde o primeiro filme com o Charlton Heston, que foi um filme que me marcou bastante. O primeiro filme, caso você não se lembre, é de 1968. E talvez eu dê um spoiler aqui, mas eu duvido que você nunca tenha visto essa cena. Spoiler! Aquela cena final do Charlton Heston saindo e encontrando a Estátua da Liberdade destruída numa praia e enfim percebendo que ele não estava num outro planeta, mas sim na Terra, é uma das coisas mais marcantes do cinema e foi muito marcante pra mim. Essa primeira série, digamos assim, Planeta dos Macacos, teve alguns filmes e depois ela recebeu um reboot na década de 2010 com 3 filmes. Aí sim nós fomos introduzidos ao macaco Caesar, ou César, que é de certa forma quem conduziu essa trilogia. A gente vê desde o primeiro momento em que ele começa a se transformar, começa a adquirir inteligência, fala e comandar as ações, digamos assim, até o final, com aquela batalha que vocês viram no terceiro filme dessa trilogia. Agora, a gente chega a Planeta dos Macacos, o Reinado, que é, de certa forma, um reboot da trilogia,
ou uma continuação da trilogia, mas de qualquer maneira é o início de uma nova história, de uma nova trilogia, de uma nova saga dos macacos. Agora, as ações se passam alguns séculos depois daquilo que a gente viu na outra trilogia, em especial o último filme, e a gente tem uma nova geração de macacos, de tribos de macacos. Então nós somos apresentados ao Noah, que é o protagonista desse filme, interpretado pelo ator Owen Teague, e sua tribo, que é a tribo das águias. E aí eles acabam entrando em conflito com alguns outros macacos orangotangos, se não me engano, que querem dominar o mundo, que são daqueles que chegam destruindo tudo e não deixam nada por cima, aprisionam e escravizam os macacos que encontram pelo caminho. A tribo do Noah é dizimada e o Noah sobrevive e parte para encontrar onde é que foi parar a sua tribo. Será que todos morreram? Os corpos não estavam lá. Então ele parte numa jornada, a princípio solitária, para poder encontrar a tribo e salvar e fazer não sei o quê. Nesse caminho ele encontra um ancião, também um orangotango, e uma humana. E aí cabe um parênteses. Aqui, pelo que dá pra gente entender, os humanos são, sim, seres inferiores, como se fossem animais irracionais, nos nossos conceitos, tá? Aqui, 2024, nesse plano terrestre que a gente vive. Mas o Noah acaba encontrando uma garota chamada May, vivida pela atriz Freya Allan, e que sim, ela fala, ela tem uma inteligência e ela está em uma determinada missão que a gente não entende direito no início, mas no final a gente vai entender mais ou menos, porque os detalhes dessa missão, não vou contar o final do filme, claro, ficam ainda meio nebulosos, quem sabe para um segundo filme. Quem sabe não, tá muito claro que eles fizeram isso pensando já em um segundo filme. E aí vocês podem imaginar que esses três seres partem juntos para tentar desvendar esse mistério e encontrar a tribo do Noah e descobrir o que é que aconteceu, o que é que está acontecendo. Bom, este é o plot do filme, eu não vou entrar mais em detalhes, mas eu queria dizer algumas coisas sobre esse filme. Primeira coisa é que eu acho muito legal que eles tenham mantido a ideia original, ou pelo menos o princípio original de Planeta dos Macacos, que é a história dos macacos serem seres superiores e os humanos serem seres inferiores. Com perdão aí dos serem seres, ok? E isso desde o filme lá de 1968, passando por todos os outros filmes, Planeta dos Macacos, nos põe a pensar na nossa situação, na nossa condição como seres superiores hoje em 2024 perante todas as outras criaturas. O grande barato de Planeta dos Macacos é exatamente esse, é imaginar o que aconteceria se os animais dominassem a Terra e os humanos fossem considerados os seres inferiores. A gente tem vários elementos disso ao longo de todos os filmes, e nesse filme agora a gente tem um elemento a mais, porque talvez a principal evolução da outra trilogia para esse filme seja a evolução dos próprios macacos, agora eles são mais inteligentes, falam e por aí vai, e a evolução dos humanos, que nesse próprio filme são seres inferiores, mas não são animais irracionais, como a gente costuma dizer. Eles pensam, eles falam, eles têm uma inteligência, ou pelo menos alguns deles, não todos, não vou entrar mais em detalhes para não ficar dando muito spoiler aqui. Mas de qualquer forma, eu acho muito legal que essa ideia original tenha sido mantida e eu acho que não poderia ser diferente. Essa saga Planeta dos Macacos é baseada nisso, é baseada nessa questão da gente pensar como é que seria uma civilização e até para nos fazer pensar no nosso papel enquanto seres racionais e comandantes da Terra, digamos assim. Esse comandantes da Terra é muito entre aspas, porque a gente bem sabe que a gente não comanda muito bem as ações aqui não. Então aí todas as tragédias naturais, como a do Rio Grande do Sul agora, por exemplo, acontecendo e me desmentindo. Mas vocês entenderam, né? Nós seres racionais e os outros, os animais, como seres irracionais, ou pelo menos como é comumente dito por aí. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é sobre o CGI, a computação gráfica desse filme. Eu vi um avanço gigantesco até do filme anterior para esse.
você se esquece completamente que você está assistindo um filme completamente feito em computação gráfica. Você imaginar que todos aqueles macacos e orangotangos e gorilas que estão ali falando e convivendo são gerados em computação, quer dizer, gerados em computação não, você sabe muito bem como isso funciona, né? Se você não sabe, eu vou até te contar. É o tal captura de movimentos, então os atores realmente interpretam com aqueles pontos no rosto, na face, e depois isso é jogado no computador e esses pontos são o que direciona a equipe de computação gráfica para moldar a computação propriamente dita nos rostos deles. E isso desde o primeiro filme da outra trilogia, tá? Quando a gente é apresentado ao Caesar, isso vem avançando muito e eu já tinha ficado impressionado com a caracterização que eles fizeram do Caesar naquele primeiro filme e nos outros dois, mas agora a coisa ainda deu um avanço e realmente com, sei lá, 15 minutos de filme, passado o impacto inicial de ver isso tudo, a gente se esquece completamente que está assistindo a computação gráfica, ou seja, atores ali embaixo daquilo tudo. A gente realmente acredita que aqueles macacos são inteligentes, estão comunicando, estão falando, estão construindo suas tribos. Você acredita que aquilo é vivo. E isso é um grande mérito de um filme que é feito para funcionar com computação gráfica. Esse filme não poderia funcionar de outra forma, a não ser que fosse uma animação. Vale lembrar que lá na trilogia, lá nos outros filmes da década de 60 e 70, os macacos eram atores dentro de fantasias, com máscaras quentes. Tem casos, inclusive, de atores que passaram mal nas filmagens e por aí vai. E a terceira coisa que eu queria falar sobre esse filme é que não basta fazer uma continuação de uma trilogia, de uma série de sucesso. Tem que ter uma boa história. E isso foi o que me atraiu para ele, porque a história é muito boa. A história não só do avanço da civilização, digamos assim, a civilização dos macacos, mas a história construída nesse filme, a história focada no personagem, no Noah, e a sua busca, e por que ele está buscando, e a própria May, o porquê que ela está buscando, e o encontro dos dois no início um pouco difícil, principalmente pro Noah, que nunca tinha convivido com humanos desse tipo, mas que depois se torna um encontro bacana e eles conseguem ter uma amizade, uma cumplicidade, até porque eles estão, de certa forma, com o mesmo objetivo em suas vidas. E aí, tome muitas cenas de ação muito bem dirigidas pelo Wes Ball, se você não está ligando o nome à pessoa, é o diretor responsável pela trilogia Maze Runner, os 3 filmes Maze Runner, agora assumiu essa franquia Planeta dos Macacos e conseguiu imprimir nesse filme, principalmente, uma marca. Se você assistiu os filmes Maze Runner, eu particularmente gosto, nem de todos, mas do primeiro, e eu acho que ele é um bom diretor de cenas de ação. Dirigir cenas de ação não é uma coisa muito fácil, gente. Não é à toa que a gente vê vários filmes aí com cenas de ação ruins. Ouviu, Marvel? Mas o Wes Ball é um cara que consegue fazer isso com uma certa maestria e trouxe pra cá essa sua maestria. Todas as cenas de ação são muito bem feitas, filmadas. Como é que você sabe que uma cena de ação é bem feita? Quando você entende o que está acontecendo e você não fica confuso. Eu tô comparando aqui com Marvel, porque tem vários filmes da Marvel que a gente não entende muito bem o que tá acontecendo, quem que é o vilão, quem tá brigando com quem. Aqui não, você entende muito bem o que está acontecendo, qual é o foco da cena de ação, quem está brigando com quem tá do lado de quem. E olha, isso não é uma coisa muito fácil de se fazer num filme como esse, em que todos são macacos. Às vezes, sim, é muito difícil você saber qual macaco é qual, mas um grande mérito do filme é colocar determinadas características nos macacos que não deixam que a gente se confunda. E isso é fundamental nas cenas de ação. Você presta atenção em determinadas características dos macacos para você até entender quem é que tá brigando com quem. E por fim, eu queria exaltar a interpretação dos atores que estão ali por trás daquela computação gráfica. O próprio Owen Teague, que faz o Noah, que é o protagonista do filme, tem um mérito muito grande porque todas as expressões dele estão ali, você consegue entender por trás da computação
computação gráfica o que o macaco tá sentindo, o que o macaco tá fazendo, quais os sentimentos daquele macaco. Então, personalizando aí no Owen Teague, eu queria bater palmas para todo o elenco que está ali por trás dessa computação gráfica, porque todos trabalharam muito bem. A Lydia Peckham, que faz a Suna, o Kevin Durant, não confundir com o jogador de basquete, por favor, que faz o Proximus Caesar, que é o vilão do filme. Todos estão muito bem e você consegue entender muito bem as suas motivações e sentimentos. Então é isso, eu dou 3 estrelas e meia para Planeta dos Macacos, O Reinado, e espero que venham outros para o meu deleite, e sim, porque eu sempre espero bons filmes de ação surgindo aí em Hollywood. Esse episódio do Meninos Eu Vi fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês estão achando do podcast, me contem também o que vocês acharam, claro, do Planeta dos Macacos, O Reinado, mas principalmente desse projeto Meninos Eu Vi que eu estou fazendo agora. Você pode mandar uma mensagem através da caixa de comentários aí do Spotify, se você está ouvindo pelo Spotify, ou ir diretamente até o site da minha produtora, o cotonizio.com.br, Cotonizio com C e S. Você pode também acessar as minhas social medias, @RodrigoJames no Twitter, no Instagram ou no Threads. E você pode também fazer um comentário aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. Meninos Eu Vi fica por aqui, um grande abraço e até a próxima.